Então, pessoal, mais uma vez aqui convosco no canal para continuarmos a resolver os exercícios de exame de admissão de Matemática 2020. Não sai daí, vamos então à nossa resolução. Muito bem, agora vamos dar continuidade com o exercício número 10 do mesmo exame. Diz o seguinte: a área do triângulo formado pela reta definida por y igual a g de x e pelos eixos das coordenadas é. Então, queremos a área do triângulo definida por eixos coordenados e pela reta y igual a g de x, esta reta aqui. Então, neste caso, temos que identificar esse triângulo. Esse triângulo é formado pelos eixos coordenadas y e x e a reta. E nós podemos marcar aqui os pontos que compõem esse triângulo. Podemos considerar esse ponto A, esse ponto B, este ponto aqui, este ponto C. Então, nós vemos que este aqui é o nosso triângulo referenciado aqui no exercício. Então, como calcular a área do triângulo? Para calcular a área do triângulo, nós sabemos que a área do triângulo, não é? É o produto do quê? Da base vezes a altura sobre 2. Então, produto da base vezes a altura sobre 2. O triângulo referenciado para nós aqui é o triângulo ABC, onde a base será a medida do segmento BC, neste caso que será igual a 2, e a altura que será a medida do segmento AB. Neste caso, que é igual ao quê? A 4. Então, fazendo as substituições na forma, ficaríamos então com a área do triângulo, seria igual ao quê? A 2 vezes 4 sobre 2, cortando 2 com 2. Então, ficamos aqui com o quê? Com 4 unidades ao quadrado. Então, neste caso, que seria a alternativa C. Bom, continuando com o exercício número 11, é muito importante referenciar que para encontrar a expressão analítica da curva referenciada y igual a f de x, que é a curva em causa que nós estamos à procura, nós vemos que todas as opções aqui, todas elas são do terceiro grau. Então, as funções do terceiro grau temos que pelo menos conhecer o esboço da função cúbica. F de x igual a x ao cubo. O esboço da função cúbica normalmente só tem um único zero da função, passa do ponto 0, 0. Quando é 1 é 1, quando é menos 1 é menos 1, fazendo apenas substituições aqui. Então, conhecendo esse esboço, é possível observar que aqui houve uma translação deste ponto para este ponto, é no ponto da curvatura, não é? Onde aqui há uma mudança de concavidade neste ponto, então este ponto passou uma unidade para cima. E também podemos observar que cada ponto desta função, cada ponto dessa função cúbica, sofreu uma translação de uma unidade para cima. E para fazer uma translação de uma unidade para cima, numa função f, é suficiente adicionar apenas o valor mais 1 nesta tal função. Ou seja, podemos ver que o ponto 0, 0, 0 passou para o ponto 1, 1. Passou para o ponto 1, 0, houve uma translação para cima. E este ponto aqui que estava aqui, sofreu uma translação também para este lado de cá, onde nós teríamos aqui o ponto que? O ponto 2. Neste caso é o que aconteceu aqui. E este ponto aqui sofreu uma translação daqui para aqui, a distância 1, sofreu uma translação também de uma unidade. Então, nós podemos ver que essa função cúbica é apenas uma translação desta função cúbica f de x igual a x ao cubo. Ou seja, f de x, vou escrever aqui para podermos visualizar bem, é igual a x ao cubo mais 1. Então, assim fica resolvida essa questão. E a solução seria a alternativa D. Bom, para este exercício, existe uma outra forma de descobrir a expressão analítica, que é normalmente pegar alguns pontos desse gráfico e substituir lá na função que nós temos, na expressão analítica que nós temos lá. Então, esses pontos devem satisfazer, ou seja, essa expressão analítica, se for a expressão analítica da função dada lá, tem que satisfazer, ou seja, tem que satisfazer esses pontos. Caso não satisfaça pelo menos um dos pontos, significa que esta expressão analítica não é representativa para a função que nós temos lá no esboço do gráfico. Prosseguindo com o exercício número 12, temos o seguinte: o coeficiente angular da reta definida por y igual a g de x é. Então, queremos o coeficiente angular desta reta. Como é que nós vamos achar o coeficiente angular? Nós sabemos que as funções do primeiro grau são dadas por ax mais b. O a, neste caso, é o coeficiente angular. E este a pode ser encontrado através de dois pontos com a seguinte forma: y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, como é que nós vamos encontrar esses pontos? Então, vamos aqui no gráfico, vamos escolher dois pontos quaisquer dessa reta.
podemos aqui considerar aqui o ponto A. E este ponto nós podemos ver que tem as coordenadas 0, 4. Podemos considerar um outro ponto aqui, este ponto aqui, o ponto B, que são pontos da reta. Então, vemos que tem as coordenadas 2 e 0, não é? Então, onde aqui é o x1 e aqui é o y1, e para este lado de cá temos aqui o x2 e aqui o y2. Então, usando esses dois pontos referenciados lá, onde o A tem as coordenadas 0 e 4, e o B tem as coordenadas 2 e 0, então nós já podemos encontrar o coeficiente angular, não é? O coeficiente angular fazendo as simples substituições. Neste caso, o A para o meu caso seria y2, para mim que seria o 0, menos 4, não é? Que é o y1, sobre este caso x2, que seria, para o meu caso, o 2, menos o quê? Menos o 0. Então, neste caso, teria menos 4 sobre 2. E teria, neste caso, menos 2, que é a linha, neste caso, a linha correta seria a linha C. Bom, agora passamos para o exercício número 13 do exame. Dada a função f de x igual a x menos 3 sobre menos x ao quadrado, o ponto da abscissa x igual a 3. Então, queremos saber se o ponto da abscissa x igual a 3 se é um ponto de discontinuidade eliminável da primeira espécie ou da segunda espécie, ou se não é um ponto de discontinuidade ou é um ponto de discontinuidade eliminável. Então, para saber isso, nós temos que fazer o quê? Temos que achar os limites laterais, não é? Da função f de x quando ela tende para 3, ou seja, tanto a esquerda como a direita. Então, como é que vamos proceder com isso? Para proceder com essa resolução, então nós vamos calcular o limite lateral dessa função f de x, não é? Então, ficaremos aqui com menos 3 sobre o 9, nós ficamos aqui com 3 ao quadrado menos x ao quadrado, não é? Isso aqui, quando x tende para 3 à direita. Estamos a analisar o primeiro caso, quando ela tende à direita, não é? Então, ficaríamos aqui com o limite. Então, aplicando o caso notável para o denominador, ficaríamos com 3 menos x, não é? Sobre 3 mais x. Muito simples de verificar que esse caso notável é aplicável aí no denominador, quando 3 tende à direita. Então, isto é equivalente ao quê? Então, nós queremos simplificar aqui com o numerador. Então, podemos trabalhar com essa expressão, tirando o menos 1 que multiplica essa expressão aqui dentro. Então, ficaríamos com o quê? Com o limite de x menos 3 sobre o quê? O menos 1 a multiplicar com x menos 3. Não é? Essa expressão é equivalente à anterior. Então, isto acontece para que possamos poder simplificar estes dois valores, não é? Essas duas expressões. Então, ficaríamos apenas com o limite, não é? De menos 1 sobre x mais 3, quando x tende para 3 à direita. Então, ao verificarmos isso, vemos que o limite dessa função é uma constante, ou seja, 3 mais 3, ou seja, é menos 1 sobre 6. Então, achamos o limite quando x tende para 3 à direita. Agora vamos fazer o mesmo processo quando x tende à direita, quando x tende à esquerda de 3. Ou seja, queremos o limite da mesma expressão, x menos 3 sobre 3 ao quadrado menos x ao quadrado, quando x tende para 3 à esquerda. Então, vemos que vamos seguir os mesmos processos de simplificação, ou seja, seguindo os mesmos processos de simplificação, lá no final nós vamos ter sempre a mesma expressão, porque a única mudança só está aqui na tendência. Então, ficaríamos aí com o limite de x quando este tende para 3 à esquerda, do que? De menos 1 sobre x mais 3. Então, nós observamos que isso aqui também é igual a menos 1 sobre 6. Então, quando isto acontece, quando os dois limites laterais são iguais no único ponto, 3, tanto à esquerda, tanto à direita como à esquerda, isso significa que o limite desta função, o limite de f de x, quando x tende a 3, existe. É o que quero dizer, significa que existe. Mas, vemos que f de 3, substituindo lá na função, teríamos 3 menos 3 sobre 9 menos x ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Isso aqui seria 0 sobre 0. Então, o que nós vemos? Nós vemos que o limite de x menos 3, quando temos 3 ao quadrado menos x ao quadrado,
quando x tende a 3, existe sim e é igual a menos 1 sobre 6. Só que isso aqui é diferente de f de 3, não é? Porque f de 3 é 0 sobre 0, o que significa que pela definição, não é? Pela definição, isto aqui é um ponto de discontinuidade eliminável, ou seja, nós temos um gráfico em que a continuação do 1 é igual à continuação do outro neste ponto aqui, não é? Só que neste ponto aqui, no ponto 3, onde x é igual a 3, o gráfico não é definido no ponto x é igual a 3. Então é um ponto de discontinuidade eliminável, porque nós podemos atribuir um valor aqui e a função pode vir a ser contínua. Bom, continuando com o exercício número 14, diz o seguinte: qual é o 121º membro da sucessão 5, 2, menos 1, menos 4, menos 7? Então aqui nós temos as nossas opções. Como é que nós vamos proceder com isso? Primeiro, essa sucessão, na verdade, é melhor descobrir se ela é uma progressão geométrica ou aritmética. Então, para tal, eu observo que ao subtrair 2 com 5, menos 1 com 2, menos 4 com menos 5, com menos 1, eu sempre obtenho um único valor. Ou seja, se nós considerarmos A1 igual a 5, A2 igual a 2, A3 igual a menos 1, A4 igual a menos 4 e A5 igual a menos 7, então nós vemos que isso continua. Eu observo que existe uma diferença que é sempre constante, ou seja, se eu subtraio A2 com menos A1, sempre vou obter o mesmo valor se subtraio A3 com A2, ou seja, será o mesmo valor se eu subtraio o A4 com o A3 e o A5 com o A4. E sempre este valor será o quê? Menos 3. Significa que a diferença de dois termos consecutivos sempre será menos 3. Então, trata-se de uma progressão aritmética. E a fórmula para construir o termo geral de uma progressão aritmética é a seguinte: é A1 mais n menos 1 a multiplicar pela diferença. E nós temos aqui o nosso primeiro termo é 5, já temos os dados, e a nossa diferença, que é o d, é o menos 3. Então é só fazer a substituição que nós queremos aí. Então ficamos com 5 mais n menos 1 vezes o menos 3. Mas isso ainda pode ser organizado da seguinte forma: 5, aplicamos a propriedade distributiva, ficamos com menos 3n mais 3. Então, isso aqui é equivalente ao quê? A 3n mais 8. Aliás, menos 3n mais 8. Então, o nosso termo geral, nesse caso, seria menos 3n mais 8. Esse termo geral vai nos possibilitar encontrar qualquer termo de qualquer ordem. Então, qual é o termo que nós queremos? Nós queremos o 121º termo, ou seja, eu quero um termo quando n é igual a 121. Então, é apenas, basta substituirmos aqui por 121 e na fórmula por 121 mais 8. Então, fazendo os cálculos aqui, nós ficaríamos com menos 363. Somando isso mais 5, ficaríamos com menos 355, que seria, neste caso, a alternativa A. Então, esta foi a terceira parte da resolução do nosso exame, que está um exame em causa. Não se esqueçam de subscrever e compartilhar isso com os outros para que tenham acesso também. E muito grato também por terem assistido o vídeo. Até a próxima parte.